Vocês sabiam que estímulos financeiros atrapalham e muito a nossa motivação interna? Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Te liga, viu, de luz! E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai contrair o que muita gente pensa. Sim, a gente tem essa ideia há muitos e muitos anos de que esses estímulos financeiros eles são capazes então de estimular aí a nossa motivação. Acontece que as pesquisas mostram que é exatamente o oposto disso. Buenas, e da onde é que vem então essa ideia de que esses incentivos financeiros eles motivam a nossa espécie? Bom, aí a gente tem que olhar um pouquinho lá para trás. Essa ideia, ela provém lá de antes da Revolução Industrial. Nessa época, sim, era muito comum se dar esses estímulos financeiros e comprovadamente melhoravam aí a produtividade dos funcionários. Acontece que nessa época o trabalho era exclusivamente braçal. E aí é completamente diferente do que a gente vive hoje. Atualmente os empregos que a gente tem, na grande maioria, exigem aí algo cognitivo, exigem criatividade, exigem muito mais do que somente um trabalho braçal. Só que a ideia de que a gente deve ser motivado por dinheiro se manteve. Muitas empresas se dizem fora da caixa, no entanto seguem fazendo exatamente igual a lá mais de 100 anos atrás. Será mesmo que a gente está utilizando a melhor forma para motivar os nossos colaboradores? Será mesmo que os funcionários eles alcançam a sua melhor produtividade, a sua alta performance dentro de uma empresa em virtude do salário que ele pode ganhar? Será que as comissões financeiras então são as melhores formas de se extrair então desse funcionário a sua máxima capacidade? Enquanto as empresas seguem alimentando a ideia de que esses incentivos financeiros seriam a melhor forma de se extrair a máxima produção do funcionário, a ciência nos traz coisas que mostram exatamente o contrário. De acordo com muitos artigos, as empresas deveriam investir de fato nas condições psicológicas desses funcionários. Então a gente precisaria ter dentro da nossa empresa um ambiente que favorecesse então esse nosso desenvolvimento voltado para dentro de nós mesmos. E não somente algo que visasse aí um estímulo externo. A gente precisa estimular dentro do funcionário uma motivação interna. Toda motivação que o dinheiro é capaz de fazer na nossa vida, ela é considerada uma motivação externa. E toda motivação externa pode ser extremamente prejudicial para a nossa vida. Por exemplo, vendedores. Os vendedores são classificados entre muitos artigos da ciência como pessoas que são mais infelizes. Pessoas que apresentam então uma instabilidade financeira, exatamente porque os seus salários básicos eles são muito baixos e praticamente toda a possibilidade do funcionário de vir a ganhar mais está exclusivamente relacionada à sua performance, ou seja, quem vende mais ganha mais. Parece justo, só que não é bem assim. Para garantir uma melhor performance dos seus colaboradores, a empresa deveria dar então um suporte psicológico. E a gente então pensa o seguinte, que para esse suporte psicológico, a empresa precisaria dar um salário justo para os seus funcionários. E não somente deixar condicionado que esse salário maior vai vir de acordo com a sua produtividade. Acontece que quando a gente cria esse tipo de estímulo, a gente acaba trabalhando única e exclusivamente por dinheiro. A gente perde total a vontade de trabalhar ou o propósito naquilo que a gente faz. Quando a gente visa somente um ganho externo, a gente acaba perdendo um pouco então a noção do que de fato está nos motivando a fazer aquilo que a gente está fazendo. Também o dinheiro é comprovadamente como algo que pode corromper a nossa espécie. Então assim, a nossa espécie já é corrompível, né? A gente já tem aí uma grande tendência a se corromper. O dinheiro então seria algo que estaria muito propenso a fazer com que a nossa espécie se corrompesse. Então a gente estaria mais propensos então a trapaças, a uma competição exacerbada dentro do trabalho, a uma competição que passa de um nível saudável, afinal de contas, competição não é algo ruim, tá, gente? Só que ela passa de um nível saudável e então os funcionários passam a competir de uma forma onde um enxerga o outro como um rival e se der, acaba até passando a perna um no outro, que é para roubar aquela venda. Quando esse tipo de coisa é instaurado dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa, de fato a gente comprova que esse estímulo financeiro ele pode ser extremamente danoso para a motivação das pessoas. Quando a gente fala em motivação, pessoal, a gente está falando aí em várias coisas dentro da ciência que a gente chama de um construto. Quando a gente tem aí um conjunto de variáveis que formam essa palavra. Então
Então, quando a gente fala em motivação, a gente tem várias coisas que nos motivam, que nos levam a essa ação de fato, ou um motivo para a ação. E quando a gente pega só o dinheiro como nosso único motivo para a ação, a gente acaba até vendo um resultado pior. Tem muitos empresários que dizem, eu não sei o que está acontecendo na minha empresa, eu dou estímulo, eu dou, então, várias coisas financeiras, vários benefícios financeiros para os meus funcionários e a produtividade, o rendimento deles não aumenta. Acontece que está focando na coisa errada. Talvez o funcionário ele fosse trabalhar muito melhor se ele não tivesse a comissão, se ele não tivesse esse salário extra. Eu sei que agora eu vou perder muita gente que vai estar me olhando e que vai falar: Como assim? Eu quero a minha comissão. A gente está condicionado a esse tipo de realidade. A gente entende que a gente se motiva muito mais quando a gente trabalha por dinheiro. Só que a ciência nos mostra que tá tudo errado. Quando a gente trabalha por dinheiro, a gente perde aí o propósito da nossa vida, a gente perde o propósito no nosso trabalho, a gente passa a não olhar outras variáveis, então, que são super importantes para nossa motivação e para nossa felicidade. A gente se torna mesquinhos, propensos a trapaças, muito mais aptos, então, a fazer algo errado. O dinheiro, ele faz isso com a gente. Então, seria muito mais interessante se as empresas estimulassem o funcionário, então, dando mais capacidades psicológicas para que ele desenvolvesse um trabalho melhor dentro desse ambiente corporativo e também desse um salário digno. Com esses salários, realmente fica muito difícil a pessoa ter algum tipo de motivação. Então, o salário deveria ser aumentado e talvez essa motivação única e exclusivamente por dinheiro deveria ser excluída. Uma forma talvez de melhorar então essa motivação é através de prêmios. Então tu pode oferecer prêmios para os teus funcionários, mas ao invés de oferecer um prêmio em dinheiro, a ciência nos mostra o seguinte: prêmios, por exemplo, que nos permitam experienciar algo novo são extremamente benéficos. Então, ao invés de tu oferecer dinheiro para o teu funcionário, oferece uma viagem. Oferece uma viagem como forma de recompensa pelo trabalho dele que foi bem feito. Pode ter certeza que ele vai se sentir muito mais feliz, porque ele não vai condicionar o trabalho dele ao dinheiro. Ele vai condicionar o trabalho dele a algo de fato que vai dar prazer para ele e para a família dele ou para quem for e aproveitar com ele essa viagem. Então a gente tem que começar a desmistificar um pouco a forma como a gente vê esse tipo de incentivo, principalmente esse tipo de incentivo voltado exclusivamente para o dinheiro. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Rochester definiu então como dois tipos a nossa motivação: a motivação autônoma e a motivação controlada. A motivação autônoma é aquela então que poderia nos despertar aí um interesse, um sentimento de prazer e de valor àquilo que a gente faz. É quando a gente faz algo de fato por livre e espontânea vontade. Já a motivação controlada seria essa que a gente faz porque a gente está recebendo um estímulo então externo, como por exemplo um benefício financeiro. E esses pesquisadores então eles disseram o seguinte: quando as pessoas elas realizam alguma coisa, um trabalho ou qualquer coisa na sua vida, com essa autonomia, com essa motivação autônoma, elas realizam então com muito mais prazer, com muito mais motivação, com muito mais performance, qualquer coisa. Já quando elas utilizam outro tipo de motivação, essa motivação controlada que está atrelada então a uma recompensa financeira, nesses casos, pesquisadores disseram que a gente tem uma queda muito grande no nosso desempenho. O que a gente precisa entender de vez é que toda vez que a gente coloca o dinheiro como o nosso principal motivador da vida, a gente acaba deixando em segundo plano as coisas que realmente importam, como a nossa família, como os nossos amigos, como as coisas que de fato nos dão prazer e nos dariam então muito mais produtividade e nos dariam então de fato o motivo pelo qual a gente tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro. Entende a diferença? Não é usar o dinheiro como o único motivador, a gente utilizar o dinheiro como uma consequência daquilo que a gente faz. A gente quer esse sentimento, de autonomia que o dinheiro nos traz, mas a gente nem sabe de fato que esse sentimento traz aí uma negatividade muito grande para a nossa vida. Eu quero deixar bem claro aqui que o dinheiro é óbvio que ele motiva, não tenho dúvida disso, ele motiva sim, só que ele não pode ser o único motivador. Esse é o grande problema quando a gente trabalha em um lugar onde o salário é extremamente baixo e a gente tem a capacidade de aumentar muito o nosso salário se a gente tiver aí uma boa produtividade. Que aí a gente acaba trabalhando enlouquecidamente, esquece de olhar para o resto do mundo e acaba desenvolvendo todas aquelas coisas negativas que eu já falei, que quando a gente utiliza só o dinheiro como o recompensador, então como motivador, ele acaba trazendo para a nossa vida.
entender o nosso propósito dentro da empresa, entender de fato que o nosso trabalho ele é importante, pode ter certeza que vai te trazer muito mais benefícios do que ficar focando só nas comissões e só no dinheiro. Eu sei que parece um pouco louco dizer isso, mas é o que a ciência vem nos dizendo. E contra fatos não há argumentos, então é importante que a gente passe a olhar para a ciência e que ela possa nos auxiliar e auxiliar dentro das empresas, dentro do ambiente corporativo, para extrair de fato essa motivação que o funcionário pode ter para trabalhar melhor. Então era isso, pessoal, espero que tenhas gostado desse conteúdo. Se tu gostou mesmo, então dá o teu curtir aí, compartilha esse vídeo, manda aí pro gestor da tua empresa. Se tu já é o gestor da tua empresa, manda para os teus funcionários. A gente pode sim motivar as pessoas, não sendo somente por dinheiro. Basta aí mudar a estratégia. Certo, galera? Beijos e até o próximo vídeo!